Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal CNH Direto ao Ponto, o canal mais completo para você que está passando o processo de habilitação. Por que mais completo? Porque só aqui você encontra todos os resumos, os aulões das aulas, específicas da matéria de legislação de trânsito que você precisa estudar para estar passando na prova do Detran, no tão temido exame teórico do Detran. Então aqui você tem todo esse material, inclusive as provas reais do Detran, onde a gente traz todas as questões que mais caem, aquelas que são mais cobradas. Davi, como é que eu faço para ter acesso a esse conteúdo? Se inscreve se você não é inscrito. Se você é inscrito, acione o sininho das notificações que quando tiver conteúdo novo, você é avisado. Então, quer passar na prova de primeira? Quer perder esse medo do exame teórico do Detran? Se você maratonar os vídeos aqui e seguir as nossas dicas, passar na prova será somente uma consequência. Então vamos ao conteúdo. Até mais. Fala pessoal, vamos mais um simulado do Detran. Lembrando que essas questões são tiradas das provas que chegam para a gente aqui semanalmente e a gente tira e faz esses simulados das questões reais. Lembrando também que de 30 questões da prova do Detran, em alguns estados é 40, mas na maioria deles é 30. Lembrando, é 70% de aproveitamento que você tem que adquirir para estar tendo a aprovação, tá? Então, acompanhe esse simulado real, essa prova real do Detran, do início até o fim, depois faz as continhas aí para ver se você teve 70%. Qualquer dúvida, crítica construtiva, curiosidade, elogio, pode deixar nos comentários. E principalmente, eu já deixo esse pedido aqui no início, coloca para mim nos comentários a sua cidade e o seu estado, para eu mandar um coraçãozinho para você e também desejar tudo de bom para você. Vamos à primeira questão. Bom, pessoal, processo de habilitação. Eu não sei se você sabe, existe uma quantidade de questões dentro da prova. Por exemplo, a legislação de trânsito são 4 matérias, são 14 até 15 questões. 10 de direção defensiva e o restante é dividido lá entre primeiros socorros, mecânica e meio ambiente. Então, capricha aí em todas elas, lembrando que qualquer questão do Detran, qualquer matéria da legislação de trânsito é importante, porque talvez esse pontinho que você precisa é aquela matéria menor que vai te ajudar. Então, nunca ignore, sempre estude por completo e normalmente para todas, tá bom? Por isso que a gente sempre deixa para vocês os aulões durante o percurso do nosso simulado, sempre vai aparecer para você um aulão que está no nosso canal, então não deixe de se inscrever. A primeira questão, pessoal, é a expedição da permissão para dirigir, a PPD, da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, dos certificados de registro e de licenciamento anual é competência do certificado de registro e o licenciamento anual são documentos do seu veículo, CRV e o CRLV, tá? Quem é que tem a competência de emitir? Porque quem cuida é o Senatran, quem cuida administra, mas quem emite esse documento para você em todo o seu estado é quem? A. Detran, B. Cetran, C. Contrandif e D. Denatran. Eu já vou perder um tempo, as ideias. Errou feio, errou rude. Nós vamos ganhar um tempo a mais nessa questão, porque toda abreviação na legislação de trânsito você tem a obrigação de entender, de interpretar. Ou seja, já dou um conselho e uma dica para vocês. Quando você lê Detran, Departamento Estadual de Trânsito, faça dessa forma que eu fiz aqui, igual eu fiz com permissão para dirigir, PPD. Você sempre associa abreviação por extenso ou por extenso abreviação. Detran, Departamento Estadual, Executivo Estadual. Cetran, normativo estadual, Conselho Estadual de Trânsito. Contrandif, normativo também, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. E Denatran, que hoje é o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, órgão máximo nacional executivo.
Quem é que tem essa competência de emissão de documentos? Do condutor e também do veículo. DETRAN. Essa aqui é uma questão muito recorrente porque exige muito da sua interpretação. Então, não deixe de assistir o aulão de norma de circulação e conduta, processo de habilitação, sinalização, infração e penalidade, que vai estar aqui no canal. 2. Dentro do Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, lembra da primeira? Entendeu? Então, o responsável por implantar, manter, operar o sistema de estacionamento rotativo pago é... Lembrando que você tem aí na sua cidade, né, aquelas plaquinhas de estacionamento rotativo. Quem que tem a responsabilidade de implantar, manter e organizar? A. Órgão ou entidade executiva de trânsito do município. B. Órgão ou entidade executiva de trânsito do estado. Órgão ou entidade executiva de trânsito da União, nível Brasil, ou órgão ou entidade executiva de trânsito do bairro. Eu já acho que isso não existe. Não, eu tenho certeza, isso não existe. Órgão executivo do bairro, existe do município, ok? Pessoal, quando nós falamos de município, então se você está dentro de uma cidade e ali existe essas placas, essas recomendações, essas obrigações, essas restrições, é lógico que é caráter municipal, prefeitura. 3. Só poderá realizar exame de direção veicular para a primeira habilitação o candidato que cumprir a carga horária mínima de. Lembrando que a sua primeira habilitação, A ou B, ela tem um tanto obrigatório, que é 20. Quando você vai adicionar A ou B, já tendo uma ou outra, a mínima é 15. C, D ou E, como são categorias diferentes, 20. Nunca se esqueça disso. A, 25 horas aula para a categoria A e 25B, errado. B, 20 horas para a categoria A ou B, aqui está falando primeira habilitação, então a B já está correta. Tá? Mas vamos ver os outros absurdos. 15 para A, 20 para B. 20 para A, 15 para B. Então não é 15 e nem 20. Se é a primeira habilitação, é 20, A ou B. Mas se você for adicionar A ou B, aí já não é 20, é 15. 4. Será conferido ao candidato aprovado em todos os exames exigidos à habilitação o documento denominado tchananana com validade de tchananana. Então, pessoal, você foi lá, fez o médio psicotécnico, fez o curso teórico, o exame teórico, fez o curso prático, o exame prático e foi, né, aprovado. O que vem a você? A permissão para você dirigir durante um ano em todo o território nacional. É a ACC ou CNH 1 ano. B, ACC ou CNH 5 anos. C, ACC ou PPD 5 anos. Ou D, ACC ou PPD 1 ano. Pessoal, a CNH você só vai adquirir, você só vai ter ela em mãos depois de 1 ano de PPD. E a ACC provisória também ela permanece com aquela autorização durante 1 ano. Eu acho que isso aqui é bem tranquilo para vocês aí, tá bom? Aí está algumas características, né, da sua CNH, não cai isso aqui em prova, mas é só para você ver quando você estiver com elas em mãos. Ah, lembrando, tá? O símbolo da CNH virtual não vai estar aqui, é a sua fotinha, linda, maravilhosa. Fala pessoal, tudo bem? Recadinho rápido aqui de uma novidade, pessoal. Você que está passando o processo de habilitação, está com dificuldade, você que já tomou pau na prova, reprovou, não quer reprovar mais, não quer pagar a taxa de reteste, você está no lugar certo. Eu ofereço para você, pessoal, o combo aprovação certa. É uma série de materiais de estudo que vai fazer você a passar na prova de primeira com muito êxito. Dentro desse material nós temos um manual do aluno exclusivo seu, né? Que vai estar lá completo e atualizado para você estudar a hora e quando você quiser. Você tem acesso também a 2.000 questões das provas do Detran. Exatamente. Nós recebemos várias, né, questões de prova do Detran que os nossos alunos enviam para a gente e nós fazemos esse banco, né, de questões e disponibilizamos para você fazer quando você quiser, a hora que você bem entender.
Também disponibilizamos, pessoal, resumos das matérias com macetes e dicas em PDF. Você vai ter tudo isso aí, né, ao seu alcance. Também liberamos para vocês, pessoal, os nossos slides de aula, que são esses slides que nós utilizamos nas nossas aulas, inclusive aqui no canal, tá bom? E principal, você vai ter acesso a 2 aulas de monitoria comigo, onde eu vou ensinar você o passo a passo e também vou fazer com que você aproveite o máximo dessa capacitação de conhecimento do nosso material, tá bom? Então, se você tem interesse, primeiro o link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Vejo você lá. Até mais. 5. É classificação dos veículos quanto à categoria. Eu já recomendo que você assista aí o processo de habilitação, o aulão de processo de habilitação. Lá vai ter uma colinha aqui para você chamada TEC. O que é o TEC? É a abreviação das suas classificações dos veículos, que seriam tração, como se movimenta, espécie, para que serve o veículo, e categoria, para quem serve o veículo, uso e propriedade. Já estou te dando uma colinha de antemão, tá? Então, a categoria é para quem serve, uso e propriedade. É oficial e fabricante? É aprendizagem e experiência? É particular o aluguel ou é carga e passageiro? Pessoal, letra C, particular, placa cinza, aluguel, placa vermelha, tá bom? Então, estude essa parte aí lá do aulão, tração, espécie, categoria, TEC, que é a colinha que eu tô passando para você já sobre classificação de veículos. Entramos agora na matéria de infração e penalidade. Também temos um aulão, tá aí, ó, a thumbnail dele, para depois que você terminar aqui, ir lá assistir os aulão, ok? Bom, a critério do agente da autoridade de trânsito, não se dará retenção imediata do veículo. Nunca esse veículo será imediatamente retido em uma blitz, em uma fiscalização. A. Transporte de pessoas e de bagagens. B. Transporte de valores. C. Transporte coletivo de passageiro e produtos perigosos e perecíveis. Perecíveis é aquele alimento que estraga, tá? Ou D. Transporte de passageiros. Eu vou já falar que a letra C não é feita a retenção desse veículo imediatamente. Primeiro é averiguado algumas questões. Se esse veículo ele tem a capacidade de continuar a viagem com segurança, ele não será retido, mas se esse veículo estiver comprometendo o trânsito e colocando em risco quem está no trânsito ou quem está neste veículo, infelizmente, essa retenção será necessária. Mas lembrando, imediata, não. Transporte coletivo, produto perigoso e perecível. Esse simulado, pessoal, ele tá bem pegado. Até o momento aqui eu tô sentindo firmeza nele, né? Tá bem difícil. Então, ó, já deixa o like aí, comenta, sininho para não perder nem mais nenhum, tá ok? E deixa nos comentários para mim a sua cidade, seu estado, a sua crítica construtiva, o seu elogio, o seu coraçãozinho, o seu joinha, qualquer coisa. E outra coisa, o like é obrigatório. Vamos nessa. 7. Ao proprietário de veículo que não comunicar ao órgão executivo de trânsito do estado. Lembra que eu falei na questão número 1 que toda leitura por extenso você já puxa a abreviação? O órgão executivo do trânsito do estado, executivo estadual, DETRAN. No prazo determinado, a transferência de propriedade do seu veículo cabe-lhe. O que é uma transferência de propriedade do veículo? É você vender o seu veículo e transferir ele no período de 30 dias. Então, se você não fizer isso, o que acontece? A não responsabilidade pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação? Não. Você fica, até você comunicar o DETRAN a venda desse veículo, você fica responsável sobre as infrações dele. B. Responsabilidade juntamente com o novo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. É a letra B, pessoal, é a resposta certa, mas eu vou explicar as outras também, tá? C. Responsabilidade exclusiva? Não, porque você passou para uma pessoa, ainda está no seu nome. Então, quando for comunicar ao DETRAN, os dois têm a responsabilidade.
A responsabilidade é única e exclusiva do novo proprietário. Negativo. Se você não comunicar o Detran ainda vai associar você sobre aquelas infrações do veículo. Muito legal esse simulado, estou gostando demais. Vamos agora para a norma de circulação e conduta. Já está aparecendo para você aí, né, a thumbnail aí do aulão de normas que está aqui no canal. Pessoal, eu recomendo expressamente, tá, que vocês assistam os aulões. Não existe você fazer prova sem bagagem. A bagagem está na teoria e a teoria estão aqui nesses aulões que a gente tem disponível no canal. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Por isso que eu sempre falo para vocês que é o canal mais completo, porque aqui além de você ter a teoria, a gente coloca essa teoria em prática nos simulados específicos de cada matéria e também nas provas reais do Detran. Então, pessoal, bem-vindo ao canal mais completo aí para você que está passando o processo. Bom, 8. A faixa de trânsito destinada a se fazer ultrapassagem é... Perdão, desculpa, eu errei aqui. O editor vai encher meu saco e fica... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pessoal, o editor é o Sombra, tá? Depois vocês colocam a hashtag Fora Sombra. É o quê? Hashtag Demitido Sombra, porque ele me zoa mesmo. Ele não corta essas partes que eu erro. Isso me expõe. Mais ou menos. Né, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas para você. Não tem problema não, os humilhados serão exaltados. Aham, sei. 8. A faixa de trânsito destinada a se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é... Não vou perder tempo com essa, é uma questão bem fácil de normas. E você que ainda não tem carteira, se você sabe que a faixa da esquerda é utilizada para ultrapassagem e também para circular em maior velocidade, fazendo com que as da direita fica destinada para veículos de menor velocidade, porque tem gente que tem um carro que corre, mas prefere andar devagar. E veículos pesados, a direita fica destinada a eles. 9. Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado efetuando um embarque e desembarque de passageiros, o procedimento correto do condutor é... Aí vai para vocês, tá? Uma coisa que eu até separei para falar para vocês aqui. Primeiramente, do início até o fim, pessoal, acompanhe o simulado, já vai anotando aí, põe pause no vídeo, leia a pergunta, interprete, responda e depois play para explicação. E vai até o final e soma a sua quantidade de acertos para ver se deu 21, para ver se você passou, tá? Bom, eu particularmente... Eu não ultrapasso um veículo de transporte coletivo passageiro que esteja fazendo o embarque e desembarque, porque vem primeiramente o quê? O condutor defensivo abre mão do próprio direito para que o trânsito seja seguro. O condutor defensivo preventivo, ele evita situações de risco. Então, se eu tenho apenas uma faixa de rolamento, porque se você olhar uma pista de rolamento, ela tem duas faixas de rolamento. Isso aqui é uma pista, viu, pessoal, de rolamento. Aí tá um aqui descendo e outra subindo. Eu tô aqui atrás, o ônibus tá aqui fazendo o embarque e desembarque. Eu costumo não fazer isso aqui, ó. Porque se sair alguém aqui fazer isso aqui e eu atropelar essa pessoa, existe agravante. Agora, se é uma pista de rolamento com duas faixas, né, de mão dupla, mas se eu estou diante de uma... Não é borracha, não. Se eu estou diante de uma pista de rolamento, tá? Se eu estou diante de uma pista de rolamento e ela tem uma ou mais faixas de rolamento no mesmo sentido, eu tô aqui, o ônibus está aqui. É no mesmo sentido, então eu vou para cá, no momento oportuno, lógico que posso fazer isso. Então existe a recomendação que se você ficar inseguro ou ver que aquilo ali não é uma boa situação, não faça. Mas se você tem visibilidade, permissão, né, distanciamento adequado, faça isso com a velocidade reduzida. Então, reduzir a velocidade, aumentar a velocidade, somente observar a sinalização ou não ultrapassar o veículo, isso vai depender, tá? Reduzir a velocidade em faixas no único sentido, aonde você tem as opções. Em mão dupla com uma somente faixa de rolamento,
é melhor você não fazer. Como eu disse, existem agravantes, tá? Então fica a dica para vocês nas duas situações. Em uma, mão dupla, que é essa situação que está acontecendo aí no desenho. Se você pode ver, né? Pode vir um veículo aqui. Então tem dois agravantes aqui. A de eu fazer essa manobra rápida demais e atropelar alguém aqui, ou eu tentar fazer essa ultrapassagem e colidir frontalmente. Então nessa situação aqui eu não faria, eu esperaria. Agora, na outra ocasião de várias faixas de rolamento no mesmo sentido, eu faria, mas com velocidade reduzida. 10. O condutor manterá acesos os faróis do veículo não equipado com DRL, luz diurna noturna, aquela luzinha, né, noturna, se ele não tem, tá? Utilizando luz baixa. Se eu não tenho DRL, eu vou usar a luz baixa à noite, durante o dia Então, o condutor manterá acesos os faróis do veículo não equipado com DRL, utilizando luz baixa à noite, durante o dia em vias não iluminadas. Se é não iluminadas à noite, eu uso farol, né? Aí aqui tá falando de dia, então já elimina essa. B. Túneis providos de iluminação pública e nas rodovias de pista simples, que é uma pista só, veículos indo e vindo, aquela mais curtinha, fora do perímetro urbano, ou seja, realmente em rodovias. C. Vias não providas de acostamento, o que tem a ver? E viadutos e trincheiras, o que tem a ver? Então é a letra B. Em túneis providos de iluminação pública, de dia ou de noite, farol baixo ligado ou luz de posição. Rodovias de pista simples fora do perímetro urbano, ou seja, rodovias fora do perímetro, fora do movimento da cidade. Eu também devo utilizar a luz baixa ou a luz de posição de dia, para você que não sabia dessa norma, tá bom? 11. Analise o desenho e marque a referência. Oh, meu Deus, de novo. Preferência. A. Do veículo 1, porque o veículo 2 irá fazer a conversão. B. Do veículo 2, porque está à direita do veículo 1. C. Do veículo 1, porque está em linha reta. Ou nenhuma das respostas anteriores, letra D. Bom, eu vou ensinar duas formas de você identificar uma preferência. Primeiro, a preferência só é válida quando o cruzamento não é sinalizado. Esse cruzamento é sinalizado? Não. Então aqui existe a norma de preferência. Então existem duas maneiras. A primeira maneira é você localizar o motorista e ligar os veículos. Se esse vermelho bater aqui, ele vai bater aonde? No passageiro. O passageiro 100% das vezes está lá? Não. O verde, se ele colidir com o vermelho, ele vai bater aonde? No motorista. 100% das vezes ele vai estar lá? Então tá aqui. A primeira pista de você identificar o veículo à direita é você identificar aonde que o veículo irá bater. Se for no motorista que 100% das vezes está lá, aquele veículo está à direita. Ou sentido anti-horário. O que é um sentido anti-horário? Aqui nós temos o 12, aqui nós temos o 9, aqui 6 e aqui 3, tá? Sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sentido anti-horário, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Horário. Então, no sentido anti-horário aqui, tá aqui, ó, o verde anti-horário. Quem tá à direita do verde? O vermelho. Fica a dica para você, já mereço o like aí, né, pessoal? Duas formas de você identificar quem tá à direita. Identificando o condutor, qual a colisão ali vai atingir o condutor, ou esse anti-horário. Sinalização. Segue aí o aulão de sinalização, pessoal. Fique alerta. Assista os aulões. Os aulões são teoria. Depois vocês colocam prática nas provas reais do Detran ou nos simulados específicos. A linha que proíbe a ultrapassagem nos dois sentidos denomina-se A simples seccionada, B dupla seccionada, C contínua simples ou dupla, ou D dupla contínua seccionada. O que é um seccionado ou tracejado isso? Então quer dizer que os veículos podem passar nessas aletas aqui, ó. Então esse aqui é um macete, uma dica para você identificar quando pode ultrapassar. Quando ela é contínua, é como se tivesse um muro aqui. Você não pode atravessar um muro. Então, nem aqui pode fazer a transposição dessas faixas. Então, eu já falei as respostas para você. Aonde que tiver seccionada, não pode. Mas tem um porém. Não é borracha, Davi. Não é borracha, Davi.
É apagar tudo. Quando você está diante de uma seccionada contínua, quem está vindo aqui pode. Quem está vindo aqui não pode, porque olha o muro aqui. Então, pessoal, uma contínua simples ou dupla não pode ultrapassar. Simples é ela sozinha ou ela dupla, tá? Igual tá na resposta aqui, ó. Simples, nem esse e nem esses aqui pode. Ou dupla, nem esses e nem esses aqui. Agora, onde houver a seccionada, quem estiver subindo ou descendo do lado dela, pode. 13. A mensagem obedeça à sinalização está escrita nas placas A, de advertência, adverte o perigo. B, regulamentação, regula, restringe, proíbe e permite. C, serviços auxiliares, mecânica, restaurante, hotel. Ou educativas, obedeça a sinalização, use o cinto de segurança, blá, blá, blá. 14. Com exceção da placa Cruz de Santo André, sentido único ou sentido duplo, as demais placas que têm formato quadrado, fundo de cor amarela e símbolo preto são placas de advertência, indicação, regulamentação ou sentido obrigatório. Essas são as 3 placas de diferente formato, tá? No caso aí das de advertências, que são quadradas com escritas pretas e fundo amarelo. 15. De acordo com os sinais sonoros abaixo relacionados, marque a resposta que corresponda à determinação do agente em parar o veículo. Em todos os meus simulados específicos que ocorre a questão voltada a agentes, gestos ou sílvios. Eu já passei para vocês os sílvios em forma de musiquinha. Então, quem assiste o canal, quem assiste os meus vídeos, sabe o que é um siga e 2 pare, um longo diminua. Um siga e 2 pare, um longo diminua. Um silvio breve, um siga, siga. 2 silvios breves, 2 silvios breves, pare. E um silvio longo, diminua a marcha ou pare. Beleza? Tá aí a colinha para vocês, não se esqueça. Um siga, 2 pare, um longo diminua. Um siga e 2 pare. Por aí vai. Direção defensiva. 10 questões, no mínimo, vai ter lá na sua prova de direção defensiva. Então assiste o aulão aí. Não se esqueça. Like, se inscreve, comenta, deixa aí também, né? Aciona o sininho das notificações e, por gentileza, deixa aqui o seu estado e a sua cidade. Davi, eu sou de Minas Gerais, mas e a sua cidade? Davi, eu sou de Pernambuco, mas e a sua cidade? Coloca para mim aí, por favor. Sobre acidentes de trânsito, podemos afirmar que a maioria deles está associada a... Pessoal, 90% dos acidentes hoje provocados em todo o Brasil, 90% é por falha humana. Colocando 10% entre via e mecânica, que é o que? Veículo. Então, 10% veículo e via, 90% fator humano. Então, nós, seres humanos, somos responsáveis por 90% de todos os acidentes. 90% por causa de todas as mortes. E também somos os principais responsáveis pelas guerras, pelo aquecimento global, pelo ar poluído, pelos rios poluídos e etc. Nós realmente precisamos da graça de Deus aí e da conscientização única e individual. Eu não posso olhar o que o outro faz, eu tenho que fazer o meu. Já virou uma aula de psicologia, de política, não. Eu não quero fazer isso com vocês. Mas sério, pessoal, nós realmente precisamos dar o exemplo para que as pessoas que estão ao nosso redor sigam o nosso exemplo. Porque tem gente que só faz se o outro fizer. Eu vou fazer porque eu quero, mas eu posso ser exemplo para essas pessoas que só fazem se o outro fizer. Vamos fazer o certo aí. 17. São tipos de direção defensiva. Existem tipos de direção defensiva, você sabia? A. Disciplinar e legal. B. Preventiva e corretiva. C. Eficiente e utilitária. E D. Segura e insegura. Preventiva, corretiva e existe agressiva, mas a agressiva eu nem coloquei não, porque eu acho um absurdo a gente discutir o que é uma direção agressiva. É aquela que coloca em risco você e os demais. A corretiva é o que está acontecendo hoje, que são as pessoas que deixam para corrigir as coisas tudo em cima da hora, faz o errado o tempo inteiro
E quando infelizmente não dá tempo, ela quer corrigir. A preventiva é aquela que você prevê e se previne, e te tirando de várias ocasiões de risco aí, com certeza. 18. De todos os procedimentos no trânsito, de todos, esta é uma manobra a ser evitada quando possível. A. Marcha ré. B. Conversão. C. Baliza. D. Ultrapassagem. A ultrapassagem é necessária no momento oportuno, com segurança e confiança. Se você não tem confiança, não faça. A baliza é necessário para fazer a manobra ré, tá? Então ela é necessária. E a conversão também é necessária para deslocamento do veículo. Mas a marcha ré, pessoal, ela deve ser evitada em grandes quantidades de distância, ok? Sem visibilidade, veículos grandes sem manobrista. Então a marcha ré ela pode ser evitada, a não ser que ela seja necessária, que é o caso de baliza, sair de garagem, entrar em garagem e etc. Então em pequenas manobras a marcha ré, top. Tirando essas pequenas manobras, ela não é recomendada. 19. A maioria dos acidentes está associada à condição adversa do condutor. Sério, com certeza. Qual das alternativas qual alternativa abaixo? Meu Deus, hoje vai ser complicado. Qual alternativa abaixo não é uma delas? Bêbado, alcoolizado, é. B. Drogado, sobre substâncias psicoativas, sim. Falta de sinalização, opa, a falta de sinalização é condição adversa de via, não é condição adversa do condutor. E sonolento, né, sem falta de descanso. Então a letra C ficou fácil aí. 20. Assinale a alternativa incorreta. Existem 3 certas, uma incorreta. Preste atenção nisso, poderia estar aqui. Assinale a alternativa correta. Seriam 3 erradas e uma correta. Então, muito cuidado. A. Derrapagem é o deslocamento do veículo de sua trajetória? Sim. Quando você derrapa, há um deslocamento da trajetória. B. Força centrípeta é aquela que puxa o veículo para dentro da curva? Sim. A força centrípeta, pessoal, é quando o veículo tem, né, a desaceleração em uma curva. Então, quando você vira o veículo, a traseira está leve, então ela entra para dentro da curva. Correto. C. Transferência de massa é a movimentação do corpo dentro do veículo? Não. Transferência de massa é uma aceleração, desaceleração. Na aceleração, a transferência de massa é da frente para trás. Isso aqui é um carro, tá, gente? Carro. Quando você desacelera, a transferência de massa é de trás para frente. Então, a traseira leve, dianteira pesada. Ok? E D. A aderência é a capacidade de atrito do pneu com o solo? Sim. Então, nós achamos aí a querida, né, transferência de massa errada, né? A transferência de massa é a troca de pesos entre os eixos. 21. Ao dirigir em uma rodovia, que é uma via rural, ocorre uma situação de ventos laterais, ventos fortes na lateral. Nessa situação, o que você deve fazer em uma situação de vento lateral? A. Fecha a janela do veículo e continua com a mesma velocidade? 2 coisas erradas aqui. Primeiro, aumentar a velocidade, que deixa o veículo mais leve. E segundo, fechar a janela, que aumenta mais a resistência do vento no veículo. B. Abre a janela do veículo para diminuir a resistência do vento, porque se abrir na janela ela vai, né, cortar o vento, não vai cortar o vento, vai permitir que ele passe. E continua com a mesma velocidade. Nós já falamos que velocidade aqui não pode. Então aqui está certo, mas aqui está errado. C. Reduzir a marcha, reduzindo a velocidade para o veículo ficar mais pesado. Quanto maior a velocidade, mais leve. Diminuiu, ele fica pesado. Adotando uma velocidade compatível com a situação, abrindo os vidros. Então, aqui a letra C é a correta, tá? Manter a velocidade normal, nada a ver. Então, letra C. 22. O condutor que, na direção do veículo, evita situações de acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança, está praticando uma direção defensiva. Nós acabamos de falar que é a preventiva. Então, vamos para a próxima. Primeiros socorros. Segue aí a thumbnail de primeiros socorros do aulão. Top demais, pessoal. Top demais. Inclusive o próprio material que a gente usa, né, que vocês podem adquirir aí, tá? É muito top mesmo,
Então vamos lá. Em caso de acidente, é obrigação de todos sempre prestar auxílio à vítima, mesmo que não saiba o que fazer. Opa, peraí. Tem alguma coisa errada aí, né? B. É obrigação de todos prestarem auxílio desde que não haja risco pessoal. Opa, melhorou. C. É obrigação de todos prestarem auxílio mesmo com risco pessoal. Negativo. D. Não existe obrigação legal em socorrer. Negativo. Letra D. Existe obrigação legal. Não socorrer uma vítima de acidente podendo fazer sem risco pessoal. Infração gravíssima V5 e também, né, de 6 meses a 1 ano de detenção. É obrigação de todos, mesmo com risco pessoal? Não, você não pode fazer nada com risco pessoal, mas também não pode deixar de fazer algo, ou seja, sinalizar e chamar o socorro. Ok? Então é a B, pessoal, que é a mais completa aí. Lembre-se, pessoal, use a empatia. Coloque-se no lugar daquela vítima. Mesmo você correndo risco pessoal, não se envolvendo em risco pessoal, sinalizar e chamar o socorro, que é o mínimo que você pode fazer. Use a empatia. 24. Não constitui medida básica para prestar assistência à vítima de acidente após ter sinalizado. Então, eu já sinalizei que é a primeira coisa. Então, o que não constitui medida que eu vou fazer com a vítima, mas já depois de sinalizar? Verificar primeiramente os sinais vitais, sim. B. Determinar que o acidentado busque socorro. Como assim? O acidentado busca socorro? Tá errado essa aqui. Assumir a situação e proteger o acidentado. Então, tá aí. Depois que eu sinalizei, a área tá segura, aí eu já posso me preocupar mais diretamente com a vítima. Se eu não sei, eu não faço, mas ali eu tento proteger quem está envolvido ali naquele local e também, né, assumir a situação, passando, delegando, né, algumas funções para quem está ali, né, de bobeira. Ao se deparar com um acidente no local onde o socorro seja prestado somente pelo Corpo de Bombeiros, você liga para quem? Tem gente que me pergunta na sala, professor, eu tenho que saber o número de emergência? Aí eu falo assim, criatura de Deus, quando você estiver em perigo, você não vai ligar, você vai ligar para quem? Para seu pai, para sua mãe? Não é melhor ligar diretamente para o socorro especializado? É lógico, é evidente, para a segurança pessoal você saber, mas também cai em prova isso aí. Fica assustado quando vê essas perguntas assim, mas mesmo assim, né, eu estou lá pronto para responder porque nem todo mundo sabe tudo. Aliás, ninguém sabe tudo. Chupa essa, Sombra. A, 191, B, 193, C, 190 ou D, 181. Pessoal, 181 diz que denúncia, anônimo. 190, Polícia Militar, 191, Polícia Rodoviária Federal e 193, Corpo de Bombeiro. Meio ambiente, essa matéria linda, maravilhosa, respeito demais. Para quem já tem aula comigo, já teve aula comigo, sabe que eu respeito muito o meio ambiente e primeiros socorros. Meio ambiente pela preocupação com o nosso planeta. Tem uma aversão a pessoas que falam assim, eu não tô nem aí, daqui 20 anos eu não vou estar aqui mesmo. Mas alguém que você colocou no mundo, alguém que você ama vai estar, então vamos cuidar do planeta. E primeiros socorros, pessoal, pela empatia, por você se preocupar em se doar para alguém ali em um momento difícil. Por isso que eu uso empatia, eu me coloco no lugar daquela pessoa e eu gostaria que alguém estivesse ali fazendo o que eu estou fazendo com essa pessoa. Tá aí a thumbnail também, de meio ambiente, do aulão, não deixe de assistir. 26. Analise os itens e marque o correto. O etanol polui menos o meio ambiente do que a gasolina? B. O óleo diesel polui mais do que a gasolina? C. O gás natural, ainda pouco usado em nosso país, é o combustível que menos polui o meio ambiente? Todas estão corretas. O etanol polui menos que a gasolina, então se seu carro é flex, poupe o nosso planeta. O óleo, né, diesel polui mais do que a gasolina? Com certeza, assim também como o diesel, o combustível diesel polui muito mais, ele é o maior poluente em relação ao combustível. E o gás natural deveria ter um incentivo governamental, uma propaganda mais ampla. Os fabricantes deveriam fabricar veículos a gás ao invés de combustão interna. Aliás, o gás também é combustão interna, mas um combustível mais renovável, sustentável e menos poluente. Mas é complicado, o dinheiro sempre fala mais alto. Para a prática de bom comportamento no trânsito, você precisa conviver harmoniosamente na sociedade. Claro, como cidadão, o motorista precisa entender que seus direitos não têm limites,
que a gente vive diariamente aqui hoje, infelizmente. Ser intolerante, incompreensível com os erros dos outros, nossa, essa pesada. Eu vou até responder antes. Evitar cometimento de infrações, bolso e também a sua obrigação. E comportamentos agressivos, evitá-los, né? Em benefício de todos, a letra C já conquistou meu coração aqui já. Não abrir mão do próprio direito. Abre mão do próprio direito, isso já fala lá na direção defensiva. O condutor defensivo abre mão do próprio direito para não se envolver e nem provocar ocasiões de risco. 28. A fratura pode ser fechada ou exposta. É uma afirmação. Fechada é quando há ruptura do osso, mas o osso não exterioriza. E a exposta é quando há ruptura do osso e ele exterioriza. Você consegue ver ele. Eu acho que eu até falei a resposta. Quando ocorre cada um desses casos. A. Quando o osso se quebrou, mas a pele não foi perfurada, chama-se fechada. Correto. B. Quando o osso se quebrou e a pele estiver avermelhada e não rompida, chama-se exposta. Errada. C. Quando o osso se quebrou e a pele estiver rompida, exposta. Correta. Letra D, A e C estão corretas. Show de bola. Eu já estava estranhando aqui duas respostas certas. Falei, e agora? Eu vou ficar me embolado aí. Então tá aí um exemplo aí, pessoal. 29. Pessoal, penúltima questão. Já, por favor, você ainda não se inscreveu? Escreve aí para não perder nenhum vídeo futuro. Deixa o like em todos os vídeos para me ajudar o canal a crescer. Isso é um pedido bem de coração mesmo, de brother. Deixa like em todos os vídeos. Se você tiver um tempinho, deixa aí uns comentários aí sobre bom, ruim, péssimo, coraçãozinho, hashtag alguma coisa, fica à vontade. Mas eu peço também, de brother pedido, para você deixar a sua cidade, o seu estado aí, para eu mandar um coraçãozinho para você e te desejar toda a sorte do mundo. Beleza? Então vamos lá. Diante de uma vítima de trânsito, não sendo possível a presença de um profissional, socorrista no caso, né? Deve ser primeiramente verificado o quê? Então, A. Ocorreu sangramento abundante. B. Ocorreram fraturas. C. A vítima consegue ficar em pé e andar sozinha. Ou D. Ocorreu a obstrução das vias aéreas. Então, diante de uma vítima, você não sendo um profissional, o que você deve olhar primeiro? O que desta questão aqui, se você não fizer nada, a pessoa pode vir a falecer? O sangramento abundante, né, se não for uma fratura, um sangramento arterial, ele pode aguentar um tempo, né, com a compressão. Mas se você não desobstruir as vias aéreas, com poucos minutos essa pessoa pode falecer. Porque o oxigênio e a circulação de oxigênio no corpo ela é essencial para a sobrevivência. Então, letra D, tá? Mas lembrando que um sangramento abundante, por exemplo, arterial, ele deve ser contido imediatamente. Por último, mecânica. Essa matéria também top de linha, pessoal. Tem o aulão da mecânica aqui que vocês vão ver. Vocês vão sair consertando carro na rua aí, se vocês assistirem. 30. Absorve os vapores do combustível emitidos pelo tanque. A. Injeção eletrônica. Sistema de alimentação mais atual, mais econômico e menos poluente. B. Canister. Absorve vapores do combustível. C. Catalisador. Filtro que pega aqueles gases tóxicos, né, formados pela queima do combustível dentro do motor e ele, né, transforma em gases menos nocivos, ou seja, né, ele consegue filtrar esses gases. Ou D, todas acima estão corretas. Bom, pessoal, o que absorve vapores é o canister. O que, né, no caso aqui até ficou a bolinha aqui, essa bolinha verdinha aqui, pessoal, era para estar do lado do canister, não é o catalisador não, tá? O catalisador é esse aqui, ó, que pega, né, a queima que transforma, né, cria esses gases tóxicos, passa aqui dentro do catalisador e é filtrada, transformada. Né, silenciador silencia e aqui está o canister, pessoal, que absorve os vapores da gasolina, no caso aqui do combustível, né, pode ser qualquer um deles, para que seja feita uma mistura bem temperada, né, uma mistura completa e a ideal para queima, ok? Pessoal, chegamos ao fim. E aí, quantas você acertou? Se essa prova fosse hoje, você passaria? Gostou do vídeo? Gostou das questões? Deixa nos comentários sua cidade, seu estado
também. Fico muito feliz, é um prazer estar aqui. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Já se inscreveu? Já deu like? Já acionou o sininho? Até a próxima. Grande abraço.